Amigos, antes de começar mais uma aula, eu gostaria de voltar à nossa última aula, mais exatamente à atividade proposta na nossa última aula, mais exatamente ao questionário. E no questionário, as três primeiras questões foram praticamente uma unanimidade. Todos acertaram, muito bom, parabéns. Agora, a quarta questão, que era a mais capciosa, foi problemática. Na quarta questão, eu dizia que os discos, atualmente, eles têm dois lados, o lado de cima e o lado de baixo. Exatamente por isso, eles são referenciados como tendo dois lados ou, em algumas vezes, duas cabeças, porque há um cabeçote de leitura e gravação para o lado de cima e outro para leitura e gravação do lado de baixo. E apesar de ter dois lados, eu coloquei que muitas vezes você vai poder encontrar que o teu disco ele tem 12, 16 lados diferentes e questionava como isso é possível. Me explique. Gente, as respostas não foram boas. Alguns deram até uma resposta procedente, mas uma resposta que seria procedente há 10 anos atrás. Lembrando que, naquela ocasião, os discos eram, na verdade, vários pratos sobrepostos. Dois pratos sobrepostos gerariam 4 lados. 3 pratos sobrepostos gerariam 6 lados. Só que hoje as coisas não são assim. Hoje, o meu HD, o teu HD, tem um prato só. E como ele pode ter 16 lados? Gente, vamos lá. Vamos pensar no disco. Vamos pensar na circunferência do disco. Você concorda comigo que as trilhas mais externas, elas serão maiores? Você concorda comigo que as trilhas mais externas terão uma área maior do que as trilhas mais internas ao disco? Pois bem, logo elas armazenarão mais do que as trilhas mais internas. Porém, a quantidade de setores por trilha tende a ser padrão. Então, se na trilha mais interna cabe, sei lá, 100 setores, eu vou ter que padronizar que todas as trilhas terão 100 setores. E, amigos, se assim for, as trilhas mais externas terão desperdício de espaço. Então, pensando nisso, o disco foi subdividido logicamente em vários discos. Não está entendendo? É o seguinte, vamos imaginar as trilhas mais internas. Ali só cabem 100 setores. Então, o conjunto das trilhas mais internas, vamos imaginar lá, as 200 trilhas mais internas, serão formatadas com 100 setores. Agora, as 50 próximas, indo na direção externa do disco, serão maiores. Ali já cabem 130 setores. Então, as próximas 50, elas terão não 100 setores, mas 130. E as mais externas a estas terão a capacidade de ter 170 setores. Então, serão formatadas com 170 setores. Então, regiões diferentes do disco são formatadas com uma quantidade diferente de setores e se comportam como se fossem discos diferentes. Logo, se o meu disco tem 16 lados, significa que ele tem 8 regiões distintas. Isto compõe o que a gente chama de geometria lógica do disco. Porque a geometria física do disco me impõe 2 lados, pronto e acabou. A geometria lógica enxerga aquele disco dividido em vários discos distintos. Entendeu? Gente, era isso. Essa era uma questão capciosa
coisa que não está em todo canto. É até difícil de você achar esse tipo de informação. Bom, então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. E a aula de hoje, ao meu ver, ela é super interessante. Porque na aula passada a gente falou muito a respeito de acesso direto, que para ter o acesso direto é necessário ter um endereço, que para acessar um determinado arquivo eu preciso saber que esse arquivo ocupa os clusters 420, 21, 22, 518, 670, que para ter o acesso direto eu preciso ter o endereço. Agora, meus amigos, quando eu estou lá no Windows Explorer e clico em um arquivo qualquer, eu vou ao disco, busco os clusters que compõem esse arquivo e o endereço. Como a gente fica sabendo do endereço? Como, aonde está registrado o endereço de cada um dos arquivos para que eles possam ser acessados diretamente. Então, a aula de hoje, ela vai versar sobre essa gestão de endereçamentos. Mais especificamente, nós vamos falar de sistemas de arquivo ou file systems, que é a parte do sistema operacional que gerencia, que administra o endereçamento dos arquivos em disco. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Muitas novidades, muitos conceitos nos esperam. Quero começar a aula de hoje com uma imagem bastante comum para nós. Olha, quero te mostrar aqui uma imagem do Windows Explorer, onde eu consigo ver todos os arquivos presentes no meu disco ou em uma pasta em especial. Pois bem, essas informações exibidas têm de estar armazenadas em algum lugar e são armazenadas pelo sistema operacional na forma de uma tabela. Essa tabela é o que normalmente a gente chama de diretório de um disco. Em ambientes Linux, muitas vezes o diretório é chamado também de catálogo. Pois bem, percebam que as informações que você vê no nível do sistema operacional são armazenadas na forma de uma tabela. A tabela, ela armazena o nome, a data, a hora, o tamanho, enfim, todos os dados que nós vemos. Agora, essa tabela é um pouco mais complexa do que a gente imagina, porque além dos dados que nós vemos, ela nos exibe também algumas informações que nós não vemos no Windows Explorer. Estou falando dos atributos dos arquivos, por exemplo, se eles são read-only ou não. Por exemplo, se esses arquivos pertencem a um usuário específico dessa máquina e assim por diante. Mas o que mais nos interessa na aula de hoje é essa coluna aqui, que é a coluna cluster inicial. Então, no diretório do disco, além de todas essas informações, eu tenho também o endereço inicial de cada arquivo no disco. E conforme nós vimos ainda na aula passada, o arquivo lousa inicia-se no cluster inicial 420. Portanto, quando eu venho aqui no Windows Explorer e dou um duplo clique no arquivo lousa, automaticamente o evento do duplo clique é encaminhado ao sistema operacional, que vai fazer uma pesquisa no diretório do disco. Como chave de pesquisa, ele vai usar o nome do arquivo, que na verdade é a única informação que eu tenho até o presente momento. Eu clico sobre o nome do arquivo. E ao localizar o nome do arquivo, ao localizar o arquivo no diretório, eu tenho também o seu endereço inicial.
Então, é dessa forma que o sistema operacional gerencia o endereçamento dos meus arquivos, registrando-os dentro de uma tabela, mais exatamente dentro do diretório do disco. Certo, gente? Bom, mas aí eu quero te lembrar mais algumas coisas com relação à nossa aula passada. Na aula passada, nós vimos que o arquivo Lousa havia sido gravado de forma fragmentada. Melhor dizendo, ele ocupava 5 clusters: o 420, o 421, o 422, o 518 e o 670. Esses dois últimos clusters, eles comprovam que o arquivo efetivamente está gravado de forma fragmentada. Ou seja, eu tinha 3 clusters livres, 420, 421, 422. Porém, o arquivo não cabia na totalidade nesses 3. Então, ele foi buscar um quarto e um quinto cluster livre, que ficaram fora da sequência. Por isso, o nome fragmentação. Então, meus amigos, entenderam o problema já? Já perceberam o problema? Ora, eu tenho aqui no diretório o endereço inicial. Se a fragmentação não existisse, nossa aula estaria terminada, acabou aqui. Mas a fragmentação existe. A fragmentação é um mal necessário. Então, como a partir do endereço inicial, ele saberá que num determinado momento eu saltarei ao cluster 518 e depois ao cluster 670? Como que esse salto irá acontecer? Bom, meus amigos, essa é uma boa pergunta. E a resposta a essa pergunta são 3 letrinhas. FAT, File Allocation Table. Exatamente, uma nova tabela. Então, o endereço inicial de um arquivo se situa no diretório e todos os demais endereços são relatados numa segunda tabela que a gente chama de FAT. Pois bem, deixa eu te mostrar a FAT. Deixa você ter um contato visual com a FAT. Amigos, batendo o olho, entendeu como que a FAT funciona? A FAT é uma tabela que relaciona, num primeiro momento, aqui na coluna da esquerda, todos os clusters do meu disco. E na direita, o status, a situação de cada um desses clusters. Qual é a situação do cluster 0, 1, 2, 200, 300? Pouco me importa nesse momento. Mas eu quero te chamar a atenção para que a FAT aponta, o cluster 420 na FAT, aponta para o 421. Que o 421 aponta para o 422. Que o 422 está relacionado ao 518. Que, por sua vez, está relacionado ao 670. Que, por sua vez, está relacionado a um EOF, ou melhor, a um EOFIM. E é óbvio que EOF não é EOFIM. EOF é End of File, ok? Então, amigos, eu tenho aí uma segunda tabela que complementa o diretório do disco, ok? Agora, como essas duas tabelas vão se interagir? Como essas duas tabelas vão funcionar conjuntamente? Ora, de uma maneira bastante simples, seguindo esse algoritmo. Gente, eu quero acessar o arquivo Lousa. Eu vou lá no Windows Explorer e dou um duplo clique sobre ele.
Imediatamente eu vou ao diretório do meu disco. E no diretório do disco, descubro que o arquivo inicia-se no cluster 420. Feito isso, eu acesso o cluster 420. Então, o primeiro cluster já está resolvido. Faltam os outros 4. Quando eu for para o segundo cluster, aí eu vou pegar o endereço 420 e usá-lo como chave de acesso para a tabela FAT. E quando lá chegar, eu vou descobrir que o endereço 420 relaciona-se, aponta para o 421. Pois bem, aí eu acesso o 421. Segundo cluster resolvido. E os demais? Ora, com o endereço que eu tenho em mãos, 421, eu volto a FAT. E descubro que o endereço 421 relaciona-se com o 422. Portanto, acesso o cluster 422. O terceiro cluster já foi. Com o endereço 422, eu volto na FAT e percebo que ele se relaciona com o 518. Acesso o 518. Ora, quando eu acesso o 518, mais uma vez eu volto à FAT e percebo que esse endereço se relaciona ao 670. Acesso o 670. Uma vez acessado, eu volto com ele na FAT, aonde descubro que a brincadeira acabou, pois encontrei um EOF, um End-of File. Entendido, meus amigos? Sem problemas? Ótimo, ótimo, muito bom. Então, gente, eu tenho aqui um modelo de algoritmo para acessar o meu arquivo. Percebam que previamente ao acesso de qualquer cluster, eu tenho que descobrir o seu endereço. Portanto, eu tenho um acesso ao diretório ou à FAT. Ok? E pergunta que eu faço a vocês. Gente, o diretório, a FAT do disco, fica aonde? Alternativa A, dentro do mouse. Alternativa B, entre as teclas do meu teclado. Alternativa C, no próprio disco. O que vocês acham, meus amigos? Ora, acho que essa pergunta é meio óbvia, né? Afinal de contas, creio que você já percebeu que diretório e FAT estão para um disco, assim como o índice está para um livro. Ou seja, o índice do livro está contido no próprio livro. O índice do disco está contido no próprio disco. Ou seja, cada acesso a um cluster devido é precedido de um acesso ao diretório ou à FAT. Ou seja, cada acesso ao disco, num modelo de FAT, se transforma em 2 acessos. E aí eu te pergunto, o que você acha do aspecto velocidade num sistema de arquivo baseado em FAT? Ora, me parece óbvio que ao transformar um acesso ao disco em 2, eu não tenho a melhor das alternativas no que diz respeito a desempenho, no que diz respeito à velocidade de acesso. Então, um aspecto negativo dos sistemas baseados em FAT é a sua lentidão. E um segundo aspecto negativo é a segurança. Por quê? Porque as informações vitais para o acesso a um disco, elas estão contidas dentro da FAT, dentro de uma tabela. Ou seja,
eu tenho um centro nervoso no disco, que é a FAT, que aglomera, que centraliza todas as informações relativas ao endereçamento de um disco. Ou seja, um ataque a essa FAT é capaz de destruir todo o disco. Ou seja, um vírus, quando objetiva destruir todo o teu disco, ele não precisa ter o trabalho de destruir 1 terabyte inteiro. Não, ele não precisa fazer isso. Ele pode pura e simplesmente atacar a FAT. E atacando a FAT, todo o teu disco estará destruído. Ok? É por esse motivo que os sistemas baseados em FAT, que foram utilizados durante várias décadas, hoje não mais o são. No teu Windows, a gente não trabalha mais com sistema baseado em FAT. Mas como por décadas esse sistema ele foi muito utilizado, eu tinha a obrigação de te mostrar e mostrar como ele funciona, quais as suas deficiências, até para você entender melhor o que nós temos hoje. Ok? Antes de terminarmos esse assunto, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um conceito que a gente já até citou em sala de aula, é alguma coisa comum que você com certeza já fez, que é formatar um disco, que é formatar um pendrive, que na verdade simula ser um disco. Eu quero discutir com vocês o que é exatamente o processo de formatação. E o que é o processo de formatação rápida e o processo de formatação completa? Pois bem, agora a gente tem condição total de entender o que seja um e o que seja outro. O que significa fazer a formatação rápida do teu disco? Significa ir ao disco e gerar nele um novo diretório e uma nova FAT. Então, duas novas tabelas serão geradas. Consequentemente, as tabelas antigas destruídas. E se as tabelas antigas serão destruídas, o endereçamento dos arquivos presentes no disco serão destruídos, muito embora eles lá continuarão. Então, quando você formata um disco, você perde todo o conteúdo desse disco. Na verdade, você perde porque você perde o endereçamento, você perde o acesso a essas informações, porque os arquivos lá permanecem. Aliás, é exatamente por esse motivo que é possível, através de procedimentos muito específicos, fazer a recuperação de um disco formatado. Existem softwares, existem aplicativos que tentam fazer isso, ok? Bom, e a formatação completa? A formatação completa, ela também vai gerar um novo diretório, ela também vai gerar uma nova FAT, porém ela vai testar cluster a cluster. Ela vai testar a condição, a situação de cada um dos meus clusters. E como é que ela vai testar? Ela escolhe um caractere, por exemplo, M de Maurício. E aí ela sai gravando M ao longo de todo o disco. E depois que ela gravou, ela vai fazer a leitura. E se ela gravou M, o desejável é que leia-se M de volta. Se eu ler um X, se eu ler um R ou qualquer outro caractere, significa que as características daquele cluster estão prejudicadas.
Ele é o que a gente chama de um bad cluster, de um cluster ruim. E aí, o que a gente faz? Joga o HD fora porque um cluster está ruim? Lógico que não. Na nova FAT, esse cluster será marcado como um bad cluster e, portanto, não será mais utilizado. Ok? Pois bem, na formatação completa, os dados efetivamente serão destruídos, não só os seus endereços. Certo, meus amigos? Você ainda tem o direito a ter uma dúvida. Ô, professor, entendido essa parte. Aliás, entendi também por que a formatação completa demora tanto a mais do que a formatação rápida. Porque, na verdade, como o senhor disse, ele vai gravar e ler todas as posições do disco, exato, perfeito, é isso mesmo. Ô, professor, mas eu tenho uma dúvida. O senhor terminou falando que FAT não é mais usada hoje em dia. Então, como é que o senhor me explica a formatação num disco que não seja FAT? Isso, excelente observação. Meu amigo, quando eu estou falando que a formatação rápida gera um novo diretório, uma nova FAT, que a formatação completa testa os discos, se o teu disco não for um disco baseado em FAT, a mesma coisa irá acontecer. Por quê? Porque num sistema de arquivo mais novo, como o NTFS, que é o sistema usado pelo Windows atualmente, você não tem o diretório e FAT, mas você tem uma outra tabela que a gente chama de Master Boot File, ou seja, você tem a tabela master. E aí, meu amigo, é a mesma coisa. Formatação rápida, ele vai gerar uma nova um novo master file. Na formatação completa, ele vai gerar uma nova tabela e, paralelamente, irá fazer o teste do meu disco. Certo, gente? Entendido? Legal. Bom, eu costumo sempre anunciar o conteúdo da nossa próxima aula. Creio que você já saiba qual é o conteúdo da nossa próxima aula. O conteúdo da nossa próxima aula será NTFS. Vamos falar de um sistema de arquivo que surge com o objetivo de melhorar o problema de lentidão e segurança que eu encontro nos sistemas baseados em FAT. E te adianto que ele consegue atingir esses objetivos. Até lá!